Fala da Terra! Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais. Iniciou a nossa segunda temporada e muita coisa boa para ser conversado, para colocar em papo, para colocar em dia e para colocar como um informativo para você. Muita coisa boa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, coloca na lupinha podcast_de terra. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho. Nossas redes sociais também estão com o mesmo nome. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a Ótica Sil, e também aos nossos parceiros, o Instituto Depas e o Instituto Redecas. E sem mais delongas, eu sou o Paulo Bacelar. Daniele Pinto. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast da Terra. Hoje o nosso bate-papo é com um profissional multifacetado. Ele é biólogo, nutricionista clínico e esportivo, professor, especialista em nutrição genética, estuda medicina e ainda atua como estética em saúde. Ufa, né, gente? Ele é o Dr. Wenis Carvalho e está aqui para descomplicar a nutrição e mostrar que comer bem é possível sim, com sabor e consciência. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui conosco no podcast da Terra. Sinta-se à vontade. À vontade, né? Doutor, muito bem-vindo, tá? Eu até interferi de tanta euforia para perguntar tanta coisa que os nossos convidados já enviaram para a gente que eu atrapalhei a Dani. Mas seja muito bem-vindo, tá? Muito é um obrigado. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Eu quem agradeço o convite, né? A gente, quanto profissional, quando a gente consegue levar essa informação às pessoas, é muito gratificante. E às vezes são perguntas simples, são dúvidas simples que as pessoas têm e às vezes as pessoas pensam que a alimentação é algo complexo. Mas eu sempre digo, sempre sigo a orientação do Fogaça, né? Menos é mais. Menos é mais. A gente consegue comer simples e saudável. Doutor, para a gente começar, como que a gente, se abrir a geladeira, o que não poderia faltar nela? Interessante, né? O que não poderia faltar em uma geladeira? Primeiramente, água. Água. Tem gente que fala bem assim, minha geladeira tá igual a piscina olímpica, só água e luz, né? Mas a água é maravilhoso que não falte na geladeira. Mas assim, quando a gente fala de alimentação, o que não poderia faltar em uma geladeira? Uma proteína de qualidade, legumes, verduras, uma fruta. Então, eu creio que coisas básicas e simples poderiam não faltar nessa geladeira. Aí, se a gente for levar para um padrão mais simples ainda, o que seria uma proteína? Poderia ser um frango, poderia ser um peixe, poderia ser uma carne. Fruta, quando a gente fala de fruta, é muito sazonalidade, né? É muito tempo. Então, não adianta eu falar bem assim, nossa geladeira não pode faltar tal fruta, porque a gente segue muito o padrão da região. Por exemplo, nós estamos no mês de abril, né? Qual é a fruta do momento? Banana, manga. Então, assim, eu sempre falo que fruta é a fruta que você se sentir palatável para o seu dia a dia. Porque não adianta eu passar para você algo que você não gosta e você dizer, não, mas eu não consigo comer isso. Sempre em toda consulta a gente pergunta bem assim, você tem alguma aversão nutricional? O que seria uma aversão nutricional? É algo que você não gosta e alguém te impõe a comer aquilo. Então, quando a gente fala de fruta, é muito da opção de cada um, do que a pessoa gosta de comer. E quando a gente fala de verduras e legumes, também é muito opcional. Pode ser uma batata, pode ser macaxeira, pode ser repolho, pode ser couve. Então, são coisas de fáceis acesso que a gente consegue ter na geladeira quando abrir. Agora, abrir uma geladeira que só tem comida industrializada, aí é complicado. Sanduichinhos de aquele pocket, tequitos, não, né? Aí o corpo sofre, né? Aí o corpo sofre. Que hoje em dia o pessoal bota muito no seu freezer, né? Tudo que é industrializado, que é mais fácil de consumir. Não é uma comida rápida, né? Uma salsicha, um sticker de frango, um tequitos, que é só você botar lá, não, mas eu vou fazer na air fryer. Exatamente. Na air fryer é saudável, mas esquecem que é industrializado, né? Que a composição daquele alimento, independente do processo de cocção dele, que é a maneira como você faz,
aquele alimento ele tem uma grande quantidade de gordura, de sódio e algumas substâncias que a gente não deveria consumir, né? A gente sempre segue uma orientação de evitar o máximo dos ultraprocessados. Para quê? Para que você tenha mais qualidade de vida e evite algumas doenças, evite aumento de colesterol, evite aumento de peso, evite agora que as doenças crônicas estão em evidência, hipertensão, diabetes. Então, quando a gente fala do evitar o industrializado, é porque as pessoas buscam muito, como você falou agora, é rápido. Doutor, e o miojo, que eu vejo que o pessoal, nossa, o miojo às vezes dá até engata aqui, ó. Não, quando a gente fala de miojo, a gente tem alguns estudos sobre esse tipo de alimento, né? E é um alimento que não deveria ser consumido assim. Eu falo pelo meu ponto de vista, entendeu? Sim. Porque cada pessoa tem seu ponto de vista. Ah, não, o miojo é um alimento, é um produto alimentício, né? Porque não é um alimento, é um produto alimentício. Ainda tem uma diferença entre alimento e produto alimentício. E aí é um produto alimentício que foi feito para sanar a fome só. Mas aí quando a gente fala de alimentar o corpo, nutrir o corpo é diferente. Não tem benefício nenhum, né? Não tem benefício, porque não adianta você saciar uma fome e você prejudicar o seu organismo. Então, é uma diferença muito grande entre comer e se nutrir. E doutor, ali o senhor falou um pouco ali de verduras e tudo mais. A pessoa ali, ela pode alternar sendo a crua e a cozida ou vai do gosto mesmo? Não, ela pode alternar, não é um padrão básico, até porque a alimentação é algo muito pessoal. E é isso que a gente busca muito, esse cuidado na personalização hoje de um plano alimentar. Porque as pessoas hoje em dia, eu vi até questão de modinha, né? A blogueira fulana de tal come tal legume, tal verdura e tal proteína. Aí a pessoa quer comer a verdura, a proteína da blogueira. Sendo que às vezes nem a blogueira come aquilo. E aí a gente precisa respeitar o nosso corpo em relação ao que vai nos favorecer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou intolerante à lactose. Iogurte é um alimento bom para ser consumido, com uma fibra, tipo, as pessoas gostam de comer muito iogurte com aveia, um iogurte com uma fruta, mas para mim, que tem essa intolerância, o iogurte é totalmente prejudicial. O queijo, o creme de leite, então qualquer produto láctico que seja derivado de leite vai me causar mal. E aí tu já pensou se eu não fosse nutricionista, eu fosse seguir a dica de alguém que come iogurte no emagrecimento e eu acabasse prejudicando cada vez mais o meu processo de doença? Então a gente não pode seguir modinha de blogueira, modinha de... O vizinho ensina muito, né? A gente diz que todo mundo tem um vizinho médico, né? Um vizinho médico, nutricionista. Tem o Google. Tem o Google, né? Todo mundo... Ah, Google, o que eu vou comer para ser mais saudável? Mas aí a gente precisa entender que a inteligência artificial ali, ela não te conhece. Ela não sabe das tuas limitações, ela não sabe das tuas predisposições a alguma doença. Doutor, hoje tem muita gente falando assim, o que é o prato ideal? E dá pra gente montar esse prato ideal e que não seja caro? Porque hoje, às vezes, aqui em Manaus, a nossa região, pra gente consumir um brócolis, uma couve, é caro. Tem como a gente montar um prato ideal gastando pouco? Sim, sim. Por exemplo, o que seria um prato ideal? Um prato que tivesse 50% de vegetais, legumes, 25% de proteínas, 25% de carboidrato. É um prato ideal. E aí, o que eu tenho hoje para montar esse prato ideal? Bora lá. O que é mais comum na alimentação? Arroz, feijão, ovo. Então, assim, se eu não tenho acesso a esses legumes, essas verduras, uma salada em si, quando a gente fala de prato ideal, a gente consegue comer o mais básico possível e o mais saudável possível. Seguir essa regra básica. Se eu não tenho acesso, eu vou para o que é básico, arroz, feijão e ovo. Porque dentro do arroz, feijão e ovo, a gente fala que é um alimento que tem... Em pequenas porções. Em pequenas porções que tem os nutrientes que são adequados para suprir as necessidades do corpo. Porque nós temos o quê? Uma proteína de alto valor biológico. O feijão, ele, além de ter proteína também vegetal, ele tem carboidratos, ele tem fibras. E aí, quando a gente fala de carboidratos normais, as pessoas consomem mais arroz, né?
Sim. Só que o erro maior aqui da região norte é consumir carboidratos em excesso. Em um único prato a pessoa coloca arroz, macarrão, batata, farinha. Farinha não tem benefício nenhum e o pessoal ama a farinha do Arini, né? Isso é verdade, doutor? Não tem. É porque assim, ó, a farinha é algo cultural. E aí quando a gente mexe em cultura, é complicado, né? Por exemplo, as pessoas que são do Nordeste gostam de comer cuscuz. Se eu chegasse no Nordeste e falasse bem assim, você não pode comer cuscuz. O cuscuz, ele tem... O cuscuz é uma fibra, um carboidrato. É bom, porque ele te traz muita saciedade. Então, para quem está no processo de emagrecimento, ele auxilia bastante. Aí, o medo ali é as quantidades. Porque a pessoa não come só o cuscuz. Mas tem aquelas porçõezinhas individuais, ela é o suficiente? As porções pequenas são suficientes. Assim, eu falo por eu. Quando eu como cuscuz, eu passo a metade do dia sem querer comer. Por causa da saciedade que ele traz. Traz uma saciedade muito grande, então é uma opção. E se a gente for avaliar o consumo no supermercado, aquele cuscuz é muito barato. O cuscuz é barato. Eu vou lhe confessar algo assim, eu amo cuscuz. Eu também. Porém, eu gosto de comer ele com margarina. Poxa, margarina. Ele quentinho, assim, botar a margarina derretida. Aí quando tu me traz a margarina, aí o meu coração E dói. manteiga, pode? E doutor, quando eu ouvir uma coisa dessa, tem que abrir já vai abrir no caderno, olha, vou te receitar aqui Eu tomei até água para poder engolir a margarina. Assim, gente, a margarina, tem gente que falam bem assim, a margarina é mais saudável do que a manteiga, porque a manteiga é gordura saturada, gordura animal, mas o nosso corpo reconhece a gordura saturada, que é a gordura animal, e ele vai tentar quebrar aquela gordura. A margarina, ela não tem colesterol, não tem não sei o que, não tem gordura hidrogenada, mas se a gente for avaliar quimicamente ali, aquelas substâncias ali, é uma substância, é um produto que foi feito para engordar peru. E aí o nosso corpo, pelo fato dele não reconhecer aquele tipo de substância, ele vai fazer o quê? Ele vai inflamar o teu corpo, vai lutar contra aquilo. E aí esse é o problema hoje das pessoas comerem coisas muito industrializadas. E eu falo pela minha família. Minha avó tem 88 anos. Come manteiga com cuscuz. Come cuscuz com charque. Come cuscuz com ovo. Come cuscuz com comida de verdade. Então eu falo assim, gente, comer comida é comer comida de verdade. É comida feita em casa, entendeu? E hoje em dia as pessoas não querem mais cozinhar. Perderam o hábito de cozinhar. Eu lembro que minha avó, quando eu era criança, ela me ensinava a cozinhar. E eu achava aquilo lindo, porque é uma coisa que a família passa, né? Sim. Receita de família, eu acho incrível alguém falar isso. Doutor, assim, eu vejo que antigamente, né, os antigos, e eu aprendi isso com a minha mãe, né? Que quando a gente come, às vezes ela fazia assim, o arroz picadinho e o angu. Nossa, é uma delícia, e muita gente não gosta. E ela dizia, eu sempre ouvi ela dizer, tanto ela quanto minha avó, olha, isso daqui é forte, é saudável. Então eu me acostumei a comer angu, que é feito com a milharina, né? É porque é como se fosse uma substituição de um carboidrato, né? Que ninguém não come o arroz junto. Come o angu com a carne. O angu com picadinho. Nossa, era uma delícia. Tá completo ali. Tem um carboidrato, tem fibra, tem proteína. Com certeza na carne moída lá deve ter algum legume, sim, alguma hortaliça. Então acaba que é realmente um prato saudável. É que nem quando a gente fala dos antigos sobre colocar o feijão de molho, né? Mas o feijão, na realidade, quando a gente coloca de molho, pelo que eu ouvi dizer, era para reduzir os gases. Sim, exatamente. O processo de colocar o feijão de molho é justamente para a produção do ácido fítico que ele produz durante aqueles gases. Pode ver que a água fica toda cheia de bolinhas assim em cima. E você deixa o feijão de molho, então ele melhora muito a questão do estufamento, a questão do esvaziamento gástrico. E realmente é um costume que tem validade científica. E já ouvi falar assim que o feijão, para ele ficar mais nutritivo, mais saudável, a gente colocar uma beterraba. Sim, a beterraba é por causa de alguns fatores. Para falar a verdade, feijão, a gente fala para deixar ele mais nutritivo, não é nem o fato de ser nutritivo, é absorvível, porque o feijão a gente sabe que é rico em ferro, né? Sim. Mas para eu absorver esse ferro, eu preciso ter vitamina C. E aí
As pessoas têm um costume antigo também de feijoada, lembra? Sim. Feijoada sempre tem couve, que é rico em vitamina C Sim. também, tem laranja, tem limão. Então, quando a gente consegue comer esse alimento em conjunto, a absorção se torna mais fácil pelo intestino. Não adianta eu comer esse feijão só o caroço, sem nada, sem um legume, sem uma verdura, sem uma proteína, e eu não conseguir absorver esse ferro. Porque às vezes a pessoa pensa, vitamina C, eu tomo todo momento, eu tomo suco de não sei o que, eu tomo... Mas às vezes a biodisponibilidade ali, na absorção desses nutrientes, não conseguem fazer as ligações, que a gente chama de ligações enzimáticas, né? Às vezes um mineral precisa de uma outra vitamina, às vezes precisa de uma outra substância para poder fazer essa interação e ser absorvido. Doutor, então, assim, diante desses sabores, a gente consegue equilibrar, né? O sabor, a saúde e as refeições no dia a dia, né? Sim. Quer ter mais sabor nos alimentos? Tem uma regra básica que eu já utilizei e assim como eu utilizei, eu creio que todo mundo consegue fazer, porque se eu consigo, você consegue, ela consegue. Diminuir o consumo de açúcar. Diminuir produtos industrializados que são ricos em açúcar, rico em sódio, rico em gordura. Quando a gente começa a desintoxicar o nosso organismo desses produtos que tem esses sabores muito fortes, o nosso paladar muda. E quando o paladar muda, a gente fica mais sensível ao sabor dos alimentos. Então a gente consegue o quê? Usar para uma alimentação relativamente saudável. A gente usa temperos que são temperos sem ser industrializados, que as pessoas usam muito sazon, Ajinomoto, usam alguns temperos que elas querem comprar tudo pronto e só passar em qualquer tipo de proteína, utilizar para vários tipos de preparações. Quando a gente entende que existe tempero para cada tipo de proteína, existe tempero para cada tipo de alimento, isso acaba deixando as refeições mais saudáveis. Por exemplo, eu uso um tempero que eu sou apaixonado nele, principalmente quando eu faço frango, que eu adoro comer frango. Então eu uso muito lemon pepper. Vocês conhecem? Conheço. Então, assim, é um tempero que ele deixa o frango muito saboroso. E também o que acontece? Para você deixar uma refeição mais saudável, você precisa entender um pouco de cocção, que é o processo de preparação dos alimentos. Por exemplo, peito de frango, né? Tem pessoas que fazem peito de frango e ele fica muito ressecado. Então, quando ele fica muito ressecado, ele fica igual uma borracha na boca da gente, né? E quando você tempera ele bem, deixa ele... Coloca um limão, um tempero orégano, ali diferente. eu coloco um orégano. Eu também gosto de orégano, eu gosto de mostarda. E aí, aquele frango, ele fica mais suculento. E quando você vai fazer ele na frigideira, você não precisa de óleo, você pode usar uma frigideira antiaderente. Então, são essa preparação dos alimentos que torna a comida mais saudável. Tipo, não é indicado o consumo de frituras, mas as pessoas consomem muita fritura. E essa fritura consumida em excesso está só aumentando colesterol, triglicerídeo, aumentando o risco de doença cardiovascular, aumentando gordura visceral. Então, o que as pessoas ganham com isso? Sobrepeso e obesidade. E às vezes o que aconteceu? Como eu aprendi a cozinhar com a minha família, eu modifiquei essa alimentação para algo diferente. Eu mudei essa alimentação para hábitos mais saudáveis. Então, na minha casa não tem óleo, na minha casa não tem açúcar branco, na minha casa não tem margarina, na minha casa não tem salsicha, na minha casa não tem vários tipos de alimentos que são comuns do consumo hoje das pessoas, que no meu olhar, não só profissional, mas um olhar também de cuidado, porque também não quer dizer que a pessoa é o profissional que ela vai comer só corretamente, mas eu tenho essa filosofia de vida. Eu digo bem assim, hoje eu até postei uma foto na academia, né? Aí um casal de paciente meu falou bem assim, olha, ele tá focado. Eu falei, eu preciso ser exemplo para os meus pacientes. Sim. Porque se eu sei que eu consigo fazer, eu sei que ele também consegue. Então não adianta eu ser hipócrita de falar bem assim, não come isso, e eu estou lá comendo. Isso é muito pessoal também, né? Sim. Porque é filosofia de vida. Eu digo que a minha filosofia de vida, eu busco muito a questão do bem-estar. E esses dias eu fiz até alguns exames, né? E aí o bioquímico falou bem assim para mim,
amigo, esse menos 14 aí de LDL, eu falei, amigo, eu sou nutricionista, né? Como é que eu vou ser nutricionista e fazer um exame bioquímico e tá tudo alterado? Fazer o meu perfil lipídico e tá tudo alterado? Que nutricionista seria? Não julgando quem está com o perfil alterado, quem gosta de comer do seu jeito, mas o meu conceito, a minha filosofia de vida é tentar ser o mais saudável para eu poder levar essa qualidade de vida e levar essa saúde para os meus pacientes, meus amigos, minha família, as pessoas que me cercam. Legal, muito legal mesmo. E doutor, o que mais as pessoas, o erro mais comum que as pessoas cometem na alimentação? Dieta dos outros, dieta da internet, dieta da blogueira, dieta da amiga. Não pode pegar a dieta, Paulo, vou pegar a dieta do Paulo e vou tentar levar para mim. Não, porque o que acontece? O Paulo é homem, tem uma idade, uma altura, uma composição corporal, enquanto você é mulher, você tem uma estatura diferente, tem uma rotina diferente. Então, o que a gente precisa entender? Que a alimentação é individual. O que serve para mim pode não servir para o Paulo, pode não servir para você. Só que hoje em dia todo mundo busca algo muito fácil. E esse fácil é que mora o perigo, porque eu já tive um paciente que falou bem assim, tá, mas o que eu tomo para me emagrecer? Aí eu falei bem assim, vergonha. Vergonha, vá pra academia. Vergonha, é o que tem que ser duro, né, doutor? E assim, a gente já se conhece um pouco e as pessoas que me conhecem sabem, vão falar, ele é chato. Eu sou chato. Eu sou chato quanto docente de cursos de saúde, eu sou chato quanto profissional, porque eu digo assim, eu sempre peço para Deus, Senhor, nunca deixe eu perder minha humildade. Porque no dia que eu não me importar mais com o próximo, e eu ainda me importo, eu me preocupo, eu cobro, eu fico em cima, por isso que dizem que eu sou chato. Mas eu me cobro também, entendeu? Hoje em dia eu tento me cobrar menos, que eu me cobrava mais antigamente. Mas a gente vai aprendendo que a gente não consegue mudar o mundo sozinho. Mas a gente tenta. Doutor, e as dietas da moda? Jejum intermitente, o low carb, detox. O que funciona de verdade e o que é só modinha? O que funciona de verdade? Um plano alimentar que seja adequado para você. Por exemplo, eu vou entrar num parâmetro aí que pode gerar até uma discussão de outras pessoas. Jejum. Eu, Wendy Carvalho, eu faço jejum. Só que eu faço jejum para 2 poréns. Um jejum espiritual e um jejum corporal, digamos assim. O que eu faço? Eu prefiro não me alimentar durante algumas horas, que varia muito de 12, 14, 16 horas, depende muito do dia, depende muito da minha correria. E aí muitas das pessoas, quando a gente fala de jejum, é porque, eu vou falar por mim, eu não consigo treinar pela manhã se eu comer algo. Então, o meu corpo responde a isso de maneira diferente. Se eu comer, eu não rendo no meu treino. E aí eu descobri que eu rendo melhor no treino se eu não me alimentar. Até mesmo porque o corpo acaba ficando pesado por você ter se alimentado e pode causar até uma indigestão. Exatamente, né? Pode causar vômito, náusea, mas isso não quer dizer que funcione para todo mundo. Sim. Tem gente que precisa comer para poder treinar, tem gente que só consegue treinar sem comer. É por isso que a gente fala que não tem uma fórmula mágica. Você vai buscar um profissional, o profissional tenta entender como você é, como é sua rotina, como é o seu estilo de vida e adequar um plano que seja, que vá atender às suas necessidades. Atender às necessidades individualizadas de cada paciente, entender que você tem algumas limitações, entender que tua vida é corrida, tu só consegue fazer 3 a 4 refeições. Essa é a função do nutricionista quanto profissional, é entender aquele paciente, buscar medidas que vão ajudar ele a alcançar o resultado que ele deseja. Mas quando as pessoas querem tudo muito fácil, querem tirar da internet, eu vou cortar meu carboidrato. Gente, não pode cortar carboidrato. Aí depois tá passando mal. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de proteína, a gente precisa de lipídio, a gente precisa de vitaminas, de minerais. Então são necessidades orgânicas. O nosso corpo todos os dias precisa de todos esses grupos, os macro e os micronutrientes.
Então não adianta eu cortar, eu não preciso cortar. Eu preciso saber o que o meu corpo precisa para eu consumir a quantidade adequada para cada metabolismo. E doutor, me diga o seguinte, eu estava analisando aqui, diante da sua fala, que quando as pessoas passam a seguir esses exemplos de internet, hoje a gente vê que tem um problema muito grande com as crianças quando aceitam aqueles desafios, né? Que está causando mortes e tudo mais. Sim. Se a gente analisar com um outro olhar, quando a gente parte para a nutrição e segue esses exemplos, é o mesmo desafio que as crianças seguem, mas de uma outra forma, não é isso? Sim. É porque entendo o seguinte, quando você é orientado por um profissional da área, a gente vem aí aprendendo muita coisa aí com a rotina do dia a dia, com cada particularidade em si, com a rotina clínica, e a gente consegue avaliar aquilo como um todo. Não sei se foi... Não, foi com um paciente meu que eu estava atendendo. Aí ele falando aqui do que ele sentia, isso. Aí eu olhei e falei bem assim, mas acontece isso? Ele, sim. Aí eu falei, isso? Ele, sim, isso, sim. Aí eu falei, teu problema é tal. Aí ele falou, mas como tu sabe? Aí eu falei, por conta de sinais e sintomas. A gente vai avaliar particularidade de cada um. E através dessa avaliação a gente consegue traçar o que tu pode fazer e o que tu pode alcançar. Entendeu? É a gente buscar algo que vai além do que a gente pode. Quando a gente busca uma alimentação que não é adequada para a gente sofrer sem comer, tira carboidrato, aí fica com dor de cabeça, fica estressado, aí tem uma fome compulsiva, aí tu aguenta aquilo por um tempo. Aí o que acontece? Agora o meme do momento. Primeiro tu começa, depois tu desiste. Aí acontece isso. Eu tenho uma paciente, um casal de paciente meu. Essa ainda não tinha ouvido falar, não. Primeiro tu começa, depois tu desiste. É porque tu entra numa dieta tão restritiva que tu vai gerar essa compulsão, vai gerar essa vontade de comer. Eu atendi um casal de pacientes meus, eles são até evangélicos, né? Aí ela falou bem assim, ai, amigo, meu problema é que a gente come demais. Aí eu falei bem assim, mas comer demais por quê? A gente precisa comer para se nutrir, não comer para saciar uma vontade abusiva que eu acho que é desnecessária. Então, quando eu comecei um plano alimentar com ela, depois de um mês ela falou bem assim, nossa, eu não achei que seria tão fácil. Eu achava que eu ia passar fome, eu achava que eu ia sentir fome o tempo todo. Eu falei, é por isso que a gente distribui a alimentação no dia a dia para atender todas as necessidades do organismo. Uhum. E aí, é por isso que eu falo que a gente não pode seguir dieta da internet, a gente não pode seguir dieta do Google, a gente não pode seguir dieta da vizinha. Eu sempre falo, é até meio capcioso, né? A gente fala bem assim, procura um nutricionista. Aí, às vezes, quando eu estou ministrando alguma aula, né? O pessoal começa a perguntar muito sobre nutrição. Eu falo bem assim, gente, eu conheço um nutricionista muito bom, vou indicar para vocês. Parece que é capcioso, mas a gente pensa que não, mas a gente precisa de psicólogo, sim, a gente precisa de nutricionista, a gente precisa fazer exames, a gente precisa de atividade física, a gente precisa de pessoas. A gente precisa ter qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela está atrelada a vários fatores do teu dia. Não é só um. Não adianta eu comer saudável e eu não fazer uma atividade, eu não dormir, eu não ser uma pessoa relativamente empática ao meu próximo. E eu falo que estilo de vida saudável é você tentar trabalhar em vários âmbitos, até da questão pessoal ou profissional. É um conjunto, né, doutor, que tem que seguir. É um conjunto para você atingir esse ápice da qualidade de vida. Ontem eu atendendo um amigo meu, falei para ele, cara, o que adianta tu ganhar dinheiro, tu tá construindo uma mansão e tu não ter qualidade de vida? E se tu morrer amanhã, tu deixa isso para quem? Para os outros. Então, pisa um pouco no freio e vai devagar, porque senão tu vai deixar tudo isso que tu tá construindo para alguém. Verdade. Doutor, isso é muito importante, né? A gente levar realmente essa alimentação para ter uma vida saudável, né? Tá vendo? Você que está nos acompanhando, né? Hoje aqui conosco, o doutor Wendes Carvalho, ele está dando dicas da alimentação
E você pode estar aprendendo muito como fazer a colocação do seu alimento, as suas escolhas e tudo mais. E eu digo para você que está nos acompanhando, né, continue aí na poltrona. A gente chega ao final do nosso primeiro bloco, é um intervalo de um minutinho e já estamos voltando. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ulisses Aristides, sou o presidente da plataforma Assento Carro e hoje estou aqui com nossos parceiros Podcast da Terra e o Instituto DEPAS. É um aplicativo que vai te proporcionar carros com ar-condicionados, motoristas verificados e detalhe, uma viagem tranquila, uma viagem que você vai se sentir bem, porque nossos carros são limpos, carros novos e carros com ar-condicionados. Estamos dando início ao nosso segundo bloco. E eu vou para a próxima pergunta com o doutor aí, eu acho que todo mundo quer saber essa pergunta também. Doutor, você trabalha com nutrição genética. Explica para a gente como o nosso DNA influencia nas nossas escolhas alimentares e até na resposta do nosso corpo à comida. Nossa, essa é uma pergunta de milhões. A nutrição, quando a gente fala de nutrição genética, hoje em dia como é que eu posso... Qual é a palavra? Para quem tem um olhar diferenciado para a nutrição genética, o que ela faz? Ela mapeia através do teu DNA toda e qualquer predisposição a alguma patologia, alguma intolerância, alguma alergia que tu possa desenvolver na tua vida. E aí a nutrição genética, ela trabalha de forma preventiva. Só que isso aqui, eu falo que as pessoas ainda não têm roupa para esse assunto. Sim, não é comum, né, esse assunto da nutrição genética. Eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar. Sério? Não. Você tinha, Paulo? Eu fiz uma pós em nutrigenética e nutrigenômica, que a gente trabalha desde o genoma até a caracterização do que o teu DNA pode expressar. Não sei se vocês viram que saiu uma reportagem sobre a Angelina Jolie. Sim. Que ela fez um mapeamento genético e ela descobriu que ela tinha predisposição a desenvolver câncer de mama. E aí o que ela fez? Antes disso, ela fez a retirada das mamas para evitar o problema. A nutrição genética, ela vai mais a fundo ainda, porque o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de forma preventiva em tudo que tu pode desencadear com o passar dos anos, porque a gente sabe que dentro da nossa árvore genealógica, né, que é a árvore de família, o que acontece? De repente, uma doença expressada na tua avó pode pular uma herança genética e pode expressar na próxima. Então, essa expressão dessa doença que a família já pode carregar, como problema cardiovascular, dislipidemia, câncer mesmo, que hoje em dia a gente vê a quantidade de pessoas acometidas pelo câncer, pessoas diabéticas. Já ouviram falar em diabetes, né? Sim. Diabetes existe tipo 1 e tipo 2. O tipo 2 é uma diabetes adquirida, que você adquiriu através de maus hábitos alimentares. Consumo de carboidratos em excessos e alguns tipos de estilo de vida desarranjado, como consumo excessivo de álcool, tabagismo, aumento de peso. E a diabetes tipo 1 é um tipo de diabetes que ela vem de forma genética, porque na família já tem pessoas diabéticas, então o filho, o neto já pode expressar a doença. Então, o que a nutrição genética faz? Ela mapeia isso antes de acontecer e já tenta trabalhar de forma preventiva para que você não expresse aquela doença. Só que é um tema muito delicado, porque as pessoas não querem prever o que vai acontecer com elas, elas esperam acontecer. E quando a gente fala de nutrição genética, é a pessoa tentar entender o que ela pode desenvolver futuramente e desde cedo trabalhar numa alimentação, numa qualidade de vida que vai impedir que ela expresse aquele gene.
Agora, doutor, o senhor não concorda comigo que eu acho que é falta de conhecimento, de divulgação a respeito desse assunto? Porque eu, particularmente, eu ainda não tinha ouvido falar sobre a nutrição genética. Eu tinha ouvido falar na nossa primeira entrevista, lembra, Paulo, da Dani Veiga, Sim. que ela fez um exame que descobriu que, Ela fez um exame através da saliva, onde conseguiu fazer um mapeamento para ela ter esse antecipado. Exatamente. Então, eu acredito que isso é muito falta de conhecimento aí do pessoal, de realmente não saber essa informação. É porque a genética, hoje ela tá migrando para outros padrões. Vocês sabem que durante a pandemia, a gente fazia a coleta do suave, Sim. né? Com o muco do nariz. Sim. E a gente mandava para o laboratório para testar, porque ali já tinha a presença do vírus. E aí o que acontece? Hoje em dia, não sei se vocês viram, mas saiu uma nota do SUS, onde os exames de Papa Nicolau, né, que as mulheres fazem, agora vai ser através do DNA também. Olha, que legal. Então, vai deixar de ter aquele constrangimento, aquele sofrimento, que é um pouco ruim para a mulher fazer esse exame. É um constrangimento, né? Além do constrangimento, é um pouco dolorido, né? Porque depende muito do profissional para depende profissional. muito do profissional. E aí vai deixar de ter esse problema todo e a gente vai trabalhar através de um exame genético. Hoje, como também, vocês sabem do exame de HIV, né? Tem Sim. o exame de HIV que Sim. era feito agora pelo furinho no dedo. E agora ele também tem de forma genética, onde você só coleta o suave na boca, coloca e o resultado sai. Então, a genética ela está alcançando um patamar diferenciado, onde através da genética a gente pode avaliar um diagnóstico, a gente pode prever um diagnóstico e pode trabalhar de forma mais precisa e assertiva. Olha, muito importante isso. Doutor, e aquela história de que depois dos 30 tudo muda? A alimentação tem que mudar com a idade? Depois Interessante a pergunta. Olha, isso me serve, né? Que eu já sou 30 a mais. Depois dos 30 tudo muda mesmo, né? Porque existe um processo chamado ascensão metabólica. Até os 30 anos a gente está nesse processo de ascensão. Isso aí é biologia. A gente está no auge, no lá auge. no topo. Quando chega nos 30, a gente começa na Decadência. decadência metabólica. E aí, mas quer dizer que eu tenho 30, então eu passei dos 30, eu não posso ter o corpo que eu quero, não posso ter o shape que eu quero, eu não posso ter a vida que eu quero? Pode. Mas aí tem aquele leve porém, né? A tua vida pregressa fala muito sobre você. Sim. Se as pessoas tivessem consciência, isso aí é consciência. Por exemplo, se eu sei que eu quero que o meu filho não seja um adulto doente, eu vou cuidar da alimentação dele desde quando ele para de mamar. Quando eu fizer a introdução alimentar dele, eu já vou trazer o quê? Alimentos saudáveis para preparar o corpo dele para o adulto que ele vai ser. A mesma coisa a gente fala sobre nutrição materna. A mulher precisa se preparar para engravidar. Então, o que acontece? Até os 30, a gente precisa se preparar para o adulto e para o idoso que a gente vai ser. Porque depois de uma certa fase, na fase idosa, a pessoa começa a ter perdas. Perdas musculares, perdas articulares, perdas de motricidade. Então, tudo isso está atrelado à tua vida pregressa. Quem tu foi até os 30 anos? Quem tu foi dos 30 aos 60? Que são as fases de vida, né? A criança, o adolescente, o adulto, o idoso. Então, tudo que tu viveu, desde a hora que tu foi concebido até tu chegar na fase adulta, isso vai expressar muito para a sua vida futura, para a sua fase idosa. E a gente fala para a pessoa ter muito cuidado, porque hoje em dia a gente vê, os adolescentes vivem como se não houvesse amanhã. Hoje o alto índice de droga, o alto índice de alimentação inadequada. Fast foods, né? Um dia desse, um adolescente, 19 anos, consulta comigo. Sentindo mal, exame, tudo ok, tranquilo. Eu, meu Deus, o que esse menino tem? E aí veio uma luz na cabeça, né? Falei bem assim, tu anda comendo muito carboidrato, muito alimento industrializado? Ele falou, sim. Aí eu falei, bora fazer um teste de glicemia aqui. Fazer um teste de glicemia dele.
a glicose dele estava 368. Nossa. Eu falei para ele bem assim, cara, vai pro pronto-socorro. E aí, às vezes, o que acontece? O adolescente hoje, ele vive como se fosse um Superman e ele não sabe o que ele come, não sabe o que pode acontecer na vida dele, porque às vezes o pai já é hipertenso, a mãe já é diabética, a avó já foi hipertensa, já, o avô é diabético. Então, esse adolescente, ele vai ter mais predisposição a ser diabético. Aí vem uma alimentação toda errada, porque hoje a gente sabe, assim, me perdoe, mas hoje em dia, o que a gente vê as mãezinhas fazerem com as crianças? Pega a criança, dá um todinho e um pacote de biscoito. É verdade. Isso é verdade. Aí dá um celular na mão da criança. Aí, fica quieto aí, menino. Tá alimentado, tá com o celular na mão. Aí passou aquele tempo, o menino quer comer. Aí vou fazer um miojo pro menino porque eu tô com pressa. Aí faz um miojo e dá pra criança. E aí vai, seguindo esse fluxo, esse padrão alimentar inadequado. É por isso que a gente vê, né, doutor? Desculpa ele atrapalhar, quando a gente vê muita mãe com a criança ali no consultório e diz assim, doutor, eu não sei o que ele tem. Se reflete nisso, né? Exatamente. E aí eu sei o que ele tem. Ele tem pais irresponsáveis. Nesse ponto eu posso... Obrigado, mãe. Eu sempre tive uma alimentação muito, muito rígida ali. A minha mãe era ali. Vai comer, menina. Por quê? Ela sempre disse para mim, do berço é que vem a tua adolescência, né? Então, assim, eu fico realmente doente, raramente. É muito difícil, mas muito por conta que ela diz que foi da alimentação, que ela sempre foi muito exigente com a gente, por conta da alimentação, de procurar que a gente comesse coisas saudáveis. Então, obrigado, mãe. Foi importante isso, né? Até para a minha vida adulta hoje. Sim, sim. Eu quero conhecer sua mãe. Dar uma estrelinha para ela. Assim, a minha família é uma família de uma miscigenação de vários locais e eles comiam muito, assim, não era que era muito errado, mas era muito em excesso. Excesso de muita coisa. E aí eu tive que lutar contra a minha família, lutar contra a minha cultura, lutar contra a tradição. E hoje em dia a minha família tenta comer o mais saudável possível. Porque não adianta eu mudar e não mudar as pessoas que estão à minha volta. Então, depois que eu mudei, hoje em dia eu tento mudar quem está à minha volta. Então, eu olho muito. Quando eu chego em casa, acho que eles ficam com medo. Quando eu vou visitar minha mãe e minha avó, acho que eles escondem tudo, porque eu saio. O que é isso? O que é isso? Isso pode, isso não pode, isso não pode, né? Eu faço isso. E aí, acho que isso é cuidado, né? Eu falo para as pessoas que a alimentação, a gente sentar para cozinhar para alguém, para comer com alguém é um ato de carinho. Até porque eu amo cozinhar, só que eu só cozinho para quem eu gosto. Olha aí. Então, para mim, esse convívio ali da alimentação, de comer com as pessoas, é uma coisa linda que hoje em dia não existe mais, né? Ninguém não senta mais à mesa para comer com a família. Já come na frente da televisão, já come na frente do no celular. E isso faz um mal terrível, tá? Você acaba comendo mais do que você precisa e o seu corpo não consegue receber a resposta que você já está saciado. E você acaba comendo mais. Viu? Então, correto é comer na mesa, viu, gente? Comer na mesa, sem o celular. Tá vendo, meu filho, quando eu falo para você que não é para comer com o celular, a importância disso, viu? Vem até aquela frase, né, que o pessoal coloca, vamos fazer a boa convivência. E tem que ser dentro de casa também, né? Exatamente. Não adianta a gente não começar... eu digo que a gente sempre muda o nosso meio para depois a gente alcançar outros lugares. Sim. Se você não mudar, você não vai ajudar ninguém a mudar. Verdade. Mas primeiro você se cuida, porque um doente não pode cuidar de outro. Verdade. Doutor, vamos falar de um outro assunto agora que muita gente negligencia, né? Eita. Que é isso daqui, ó. Água. A água. Nossa, gente, como é que alguém negligencia a água? O alimento mais perfeito do universo. A água é tudo na vida da gente, né? Tem gente que fala, a água serve para emagrecimento? Acho que serve, né? Ajuda. A água serve para tudo. E serve para tudo, né? Olha, já que a for aberto, vamos lá, doutor, pega o seu copo. Como falou o próprio Amon lá, beba água. Gente, eu bebo bastante água. Às vezes eu me acho um camelo. Doutor, a água
esse básico que muita gente ainda negligencia, tem uma conta mágica para saber quanta gente realmente precisa beber por dia? Tem. Você vai calcular o seu peso vezes 0,35 ou 0,350 e vai dar um valor ali do quantitativo de água. Porque não é porque eu tomo 2 litros, você toma 3, você toma 4, é por peso que a gente avalia essa quantidade de água, tá? Então, é peso vezes 0,35. Aí você consegue descobrir a quantidade que você precisa. Mas aí se você treina, tem um fator atividade. Você precisa entender quanto que você gasta de água ali durante aquele seu treino. Por isso que você tem que procurar um profissional. Okay. Muito bem. Beber água ajuda a emagrecer mesmo, né? Sim, a água ela funciona para todos os fatores do nosso dia a dia. Para metabolismo, para intestino, para melhorar o processo excretório, ajuda no emagrecimento porque a água a gente sabe que ela funciona de forma termogênica também, né? Quando você toma água, seu corpo vai gastar caloria para processar aquela água. Ela é usada nas questões das substâncias que o nosso corpo precisa fazer, a homeostase. A água, ela está em todo o processo. Às vezes eu falo para as pessoas que sentem dor de cabeça no final do dia. Aquela dorzinha de cabeça, em vez de tomar um medicamento, poderia ter tomado uma garrafinha com água que ela não iria ter dor de cabeça. Doutor, o pessoal fala muito assim, que de manhã você tem que tomar um copo com água. Esse copo com água, ele tem que ser quantos ml? Tem que ser natural ou pode ser gelada? Para falar a verdade, a gente fala de tomar água, assim, existe uma cultura chinesa que ela fala sobre água, sobre natural. Eu particularmente gosto de água natural. Eu não gosto de água gelada, porque parece que a água gelada ela não te traz a mesma saciedade da sede como a água natural traz. Mas assim, você gosta de que água? Gelada, água natural, água com sabor, água sem sabor, o importante é tomar água. Então não tem uma... Eu já ouvi, doutor, que quando a gente... Isso foi um amigo que estava falando, que quando a gente... logo que acorda, se a gente tomar um copo com água gelado, é possível, futuramente pode dar gastrite. Isso é verdade? Não, eu desconheço. Assim, cientificamente não tem nada. Geralmente a gente toma água antes para preparar o organismo para receber o alimento. Fazer o funcionamento, Sim, né? Exatamente, estimular o funcionamento. Porque tu acaba de acordar, o teu corpo está em estado de hibernação. Ele volta, a partir do momento que você toma água, vai ativar o processo digestivo. E aí você preparou o seu corpo para receber o alimento. A gente sempre fala, questão de água, 30 minutos antes da alimentação, 30 minutos depois. Porque senão, o que acontece? E as pessoas têm esse costume de comer tomando líquido, né? Aí sim vai trazer problemas gástricos, de certeza. O ideal é você comer o alimento sem ingestão de líquido junto. A gente pode ingerir líquido após quantos minutos? No mínimo 30, após a refeição, e no mínimo 30 antes. Porque a água, ela vai te ajudar na saciedade também. E aí, se tu tomar água 30 minutos antes, tu vai comer menos. Mas se tu tomar água durante a digestão, você atrapalha o processo digestivo. E com certeza, futuramente, tu vai desenvolver outros problemas gástricos. Entendi. Doutor, o senhor trabalha com a soroterapia. Conta pra gente o que é isso e o que pode beneficiar. Soroterapia. A gente usa hoje a soroterapia para fazer a suplementação de algumas vitaminas e minerais. Hoje em dia as pessoas têm muita deficiência de vitaminas, porque eu não gosto de comer fruta, eu não gosto de comer verdura, eu não como salada, eu não como tal alimento. Então, essa restrição alimentar que as pessoas têm, do não comer isso, não comer aquilo, e optar mais por alimentos industrializados, elas têm várias deficiências de vitaminas e minerais. E hoje a soroterapia, ela traz esse aporte para as pessoas que têm esse tipo de deficiência. Então, a gente traz, através de uma aplicação, de um protocolo adequado, suprir o que o teu corpo precisa em relação a micronutrientes. Porque os micronutrientes, eles têm uma indicação diária. Mas, pelo fato desse consumo, dessa alimentação inadequada, as pessoas não conseguem atender essas necessidades diárias. E aí, com o passar do tempo, elas desenvolvem essas deficiências nutricionais, que podem ocasionar queda de cabelo,
perda do ânimo, enfraquecimento das unhas, até mesmo o processo de desacelerar o metabolismo, deixar o metabolismo um pouco mais lento, processos de ansiedade, depressão, estão atrelados a algumas fontes de vitaminas. Por exemplo, B12, alguns problemas de metabolismo como falta de vitamina de ferro, falta de vitamina D, que as pessoas não gostam de pegar sol, e várias outras vitaminas que as pessoas não consomem na alimentação diária. Então, no caso, a soroterapia, ela seria mais indicada do que você ingerir, seria um processo mais rápido, né? Na realidade, do que você ingerir o comprimido. Exatamente, porque o que acontece? Muitas pessoas, eu vou à farmácia comprar uma vitamina de A. Comprar uma vitamina B12, um ferro. E aí, o que acontece? Às vezes, elas não conseguem fazer aquele tratamento. O ideal é você fazer, se você tem uma deficiência, o ideal é fazer um tratamento. Então, dentro da soroterapia, a gente traz esse tratamento direcionado. Por quê? Se meu problema é deficiência de ferro, o que a gente vai fazer? Vai trazer esse aporte de ferro. Quando é realizada pelo nutricionista, a gente faz diretamente na alimentação e eu só fiz estética pela biologia. Na nutrição, a gente não pode fazer estética. Sabia? E aí, pela biologia, eu pude fazer soroterapia, que é dentro de uma área da estética, né? Que eu escolhi essa área, que é uma área que eu gosto. E aí a gente consegue trazer esse aporte dessas vitaminas, desses minerais, que as pessoas podem ter essa falta por conta da alimentação. E aí a gente faz um protocolo adequado e ela não precisa todo dia estar tomando um medicamento, todo dia tomando um medicamento. Seria uma vez por semana, mais ou menos? Não, pode ser. Tem protocolos que você pode ficar 3 meses até 6 meses sem precisar tomar. Olha, que legal. Então, doutor, algo mais assertivo. Doutor, para aquele que quer começar hoje, assim, a ter uma alimentação assim, bem balanceada, qual é a dica que o senhor dá para quem quer começar? Retirar os ultraprocessados, os multiprocessados, os industrializados. Embora descascar mais e abrir pacote e abrir menos pacotes. Comida de verdade. Arroz, feijão, frango, salada, lentilha. O pessoal não come lentilha. A gente nem fala em lentilha, porque as pessoas falam, meu Deus, o que é lentilha? Lentilha é como se fosse um feijão e tem em qualquer supermercado. E tem um alto poder de ferro, né? De proteína também. Proteína maravilhoso. Muita comida de verdade que dá certo. Só que as pessoas acham que a nutrição é algo, eu vou comer queijo cottage, vou comer romã. Não, a alimentação é alimentação de verdade, é arroz, feijão, um alface, um pepino, um tomate. Isso aí, faz o básico que dá certo. Fazer que nem os fisiculturistas fazem. Come arroz e frango, come frango e batata, que funciona. Batata doce, né? E tem muita coisa aqui na região que é de fácil acesso. Batata doce, tucumã, açaí, tapioca. Doutor, o consumo do açaí, por exemplo. Porque o açaí, ele é gorduroso, né? Bastante. Mas ele é saudável também, ou não? Ele é saudável, mas a quantidade em excesso pode causar um dano. Então teria um copinho assim, pequeno? Seria uma indicação, porque tem que entender... Porque o pessoal come aquela tigela assim de 500 ml, né, Paulo? Com açúcar, com farinha, açúcar, com granola. Com granola, com tudo que tem direito. E aí vira uma bomba de caloria. Né? O problema são as calorias, entendeu? É um alimento maravilhoso, rico em ferro, rico de várias... Ele tem função vasoprotetora, ele tem uns polifenóis muito bons ali no alimento em si. Só que o problema está em a quantidade. É que nem castanha, né? O ideal é comer 2 castanhas. Por dia. As pessoas falam bem assim, meu Deus, eu não consigo comer 2 castanhas. Come um saquinho daquele. Come um saco de castanha. É que nem também o outro castanha de caju. As pessoas querem comer um saco de castanha. Aí, mesmo sendo uma gordura boa, sendo um alimento que é muito saudável, a quantidade sempre que vai atrapalhar. O excesso. Na alimentação a gente fala muito sobre qualidade, quantidade, harmonia e adequação, que são as 4 leis principais da alimentação, que a gente prega muito. Não adianta você comer quantidade, você precisa comer qualidade. E a quantidade, quando a gente fala da quantidade, é a quantidade que o seu corpo precisa. E a qualidade do alimento que vai refletir muito no teu dia a dia. Vai refletir no teu cabelo, vai refletir na tua pele, vai refletir no teu corpo.
Então, e tem gente que gosta de quantidade. Quantidade é inimiga da qualidade. Doutor, e para fechar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem ainda acha que comida saudável é sem graça, qual seria? As pessoas acham que comida saudável é sem graça. Gente, comida saudável é... Eu acho que assim, quando a gente começa a ter um outro olhar, eu falo que é um olhar. Hoje em dia eu tenho esse olhar. O que acontece? Eu olho para o alimento e eu consigo entender que a composição daquele alimento vai me trazer vários benefícios. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu não gosto de abacate. Eu também não. Eu não gosto de abacate. Eu gosto. Mas eu como abacate. Por quê? Porque é uma gordura boa. Eu como abacate na salada de fruta. É uma gordura... Mas salada de fruta daqui é cheio de leite condensado. Não, mas sem leite condensado. É a salada só as frutas. De frutas mesmo, só né? Fruta mesmo. Sim. Sem leite condensado, sem creme de leite. Porque aqui quando a gente fala em salada de fruta, a salada tá mergulhada num caldo doce, né? Um mix aí doce. Que... É horrível. E também o problema da salada de fruta é que você entende que às vezes... Porque é fruta? Fruta é saudável, eu posso comer o tanto que eu quiser? Não. Existe uma quantidade de ingestão diária. E aí quando a gente fala de salada de fruta, a fruta já vem toda cortada, então ela perde um pouco dos nutrientes, perde um pouco das fibras. A gente sempre fala, eu como a fruta ou eu tomo suco? Come a fruta. Come a fruta. Porque quando você come a fruta, você consegue absorver aqueles nutrientes quase que na totalidade. Quando você faz o suco, você acaba perdendo alguns. Por conta do processo lá de liquidificação. E às vezes a pessoa tira a casca, às vezes na casca está o nutriente. Por exemplo, manga. Eu como manga com casca. Porque a casca da manga é rica em fibra. E a maioria das pessoas descascam. Batata. Eu como batata com casca. Batata doce. Adoro. Batata doce com casca. E quando eu falei de abacate, é porque eu só como abacate porque ele é uma gordura boa, rico em TCM, que são triglicerídeos de cadeia média. Então ele ajuda muito no corpo, principalmente no processo inflamatório. Então quando a gente tem esse olhar para alimentação diferenciado, de saber que se um prato tem arroz, uma quantidade adequada, feijão, uma proteína, uma salada, e eu entender que aquele prato ali em si, aquela quantidade ali, vai suprir o que o meu corpo precisa, vai suprir a minha fome, vai trazer os nutrientes que eu preciso, e eu não preciso comer mais do que aquilo. Porque às vezes a gente come com os olhos, né? E não é porque uma alimentação é saudável que ela é sem graça, que ela é sem sabor. Eu falo porque eu cozinho. Eu sou completo, eu cozinho. Além de ser nutricionista, ainda cozinho. E eu faço minha própria comida. Eu prefiro comer em casa do que comer fora. Até porque existe uma questão de manipulação dos alimentos. E essa manipulação dos alimentos pode trazer algumas doenças. Salada, por exemplo. Eu sempre falo para as pessoas, não comam salada crua na rua, porque você não sabe como foi feita a higienização. É verdade. E essa salada pode trazer contaminação. Não só de parasitas, mas até algumas outras doenças. Doutor, para quem quer se comunicar com o senhor, quer acompanhar o seu trabalho, onde que pode lhe encontrar nas redes sociais? Eu vou deixar o meu Instagram aqui, né? Vou deixar meu @, e aí vocês podem me seguir. Se quiserem marcar uma consulta, eu atendo no Vieira Alves. Eu já estou há algum tempo aí na nutrição, eu trabalho já com essa área há bastante tempo, eu sou apaixonado na minha área. E quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, é muito fácil fazer, porque... ontem meu paciente até falou bem assim, nossa, já passou mais de 1 hora e a gente está aqui na consulta. Eu falei, falar de alimentação para mim nunca vai ser um fardo. Então eu não cobro nem por hora às vezes, porque às vezes a gente acaba sempre falando um pouco mais, ensinando um pouco mais, porque além de nutricionista eu sou professor também. Eu digo que a gente precisa ensinar o mundo e ensinar a comer de forma mais saudável, porque assim a gente consegue trazer mais qualidade de vida para todo mundo e deixar o mundo um pouco mais saudável, né? Porque quando a gente fala de saudável, é ser saudável não só a ausência da doença, porque só a ausência da doença não quer dizer que você é saudável. Você ser saudável mesmo é você estar bem psicologicamente, fisiologicamente, metabolicamente e se sentir essa sensação de bem-estar. E aqui conosco, Dr. Wenis Carvalho, nutricionista, biólogo,
cursando medicina, oferecendo seu conhecimento para todos que lhe acompanham. Nós vamos estar divulgando a rede social no final do vídeo, para você acompanhar também o trabalho do doutor. Você quiser também uma consulta com ele, onde ele vai lhe tratar e lhe colocar novamente novinho em folha, né, doutor? É isso aí. Muito obrigado você que nos acompanhou pelas redes sociais. Mais uma vez lembrando, você que não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, coloca na lupinha podcast _ de terra, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e vem conferir com a gente papos maravilhosos como esse que tivemos com o Dr. Wendes. Até a próxima, no meu, no seu, no nosso podcast da Terra.